Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é o nosso segundo dia da leitura do Antigo Testamento. Estamos aqui agora do capítulo 6 ao capítulo 11 de Gênesis. Seja muito bem-vindo. Eu espero que você tenha lido os capítulos. Se não, leia e venha nos acompanhar aqui no vídeo. Então vamos começar da seguinte forma. Vamos nos atentar ao que acontece no capítulo 6. Vamos entender qual é a periodicidade das coisas aqui. No primeiro momento, no capítulo 6, do versículo 1 ao 8, nós temos a corrupção da humanidade. Os filhos de Deus se casam com os filhos dos homens e a maldade se multiplica sobre a face da terra. Logo em seguida, nós temos do capítulo 9, do capítulo 6, no versículo 9, até o capítulo 9, do versículo 17, que fala sobre o tempo do dilúvio, onde é tratado ali todo o acontecimento a respeito do dilúvio. Logo em seguida, no terceiro ponto de análise desse estudo nosso, nós temos os descendentes de Noé a partir do versículo 18 ali do capítulo 9. Logo em seguida, já no capítulo 11, nós temos a construção da Torre de Babel e a dissipação da humanidade. Então a humanidade é dividida, é separada ali por Deus por conta do seu ego, né? Nós vamos falar disso mais à frente. E ainda no capítulo 11 nós temos o momento da genealogia de Sem até Abrão, onde Abrão será novamente um grande patriarca. Então vamos nos atentar aqui aos fatos, vamos começar aqui no capítulo 6. O título do capítulo 6 é a maldade do homem. E o que acontece aqui? Deus ele acha graça sobre Noé, porque a humanidade estava corrompida, estava destruída ali pela maldade, pelo pecado. Então Deus ele chama Noé para construir uma arca. O intuito de Deus é dar a direção para Noé, para que ele construa uma arca, para colocar um casal de cada raça de animal que existe sobre a terra, mas a sua família que foi achada graça diante dela apenas por conta de Noé. Porque Noé era um homem justo diante de Deus. Então, graças à justiça e o coração submisso de Noé a Deus, ele tem toda a sua família salva. Então, isso é muito importante para mim e para a sua vida. Quando somos justos, isso derrama em nossa casa. Amém? Um ponto importante aqui é, naquela época, até então, não chovia. A Bíblia nos fala que toda a terra era regada por um vapor, por uma neblina que emanava do solo e molhava e nutria toda a terra. Então, até aquele momento, ninguém nunca ouviu falar em chuva, dilúvio ou temporal. Nunca havia caído sequer uma gota do céu. E é muito importante nós nos atentarmos para isso, porque quando Noé começa a construir a arca, ele é subjugado e até mesmo zombado pelos demais que vivem ao seu derredor, porque ele está construindo algo para outra coisa que ninguém nunca viu, que não existe. Então, quando eu olho para essa situação, Noé caminhando em obediência e segundo a tua fé, Noé está construindo algo gigante que ele não sabe muito bem para que serve e eles sequer têm noção do que pode vir a ser um dilúvio. E o mais interessante é que Noé leva cerca de 100 anos para construir esse barco. Quando ele fica pronto, ele coloca ali dentro os animais, ele coloca ali a sua família e toda a terra é então levada para debaixo d'água. E logo em seguida, nós vemos que durante o dilúvio, o que acontece é que Deus ele vai mostrando para Noé tudo o que está acontecendo sobre a face da terra. Mas eu preciso me atentar a algo muito importante. Quando nós pegamos aqui o pacto que Deus faz com Noé, aqui no capítulo 9 nós temos: e Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sede frutíferos e multiplicai-vos e restabeleça a terra. E o temor de vós e o pavor de vós estará sobre todo animal da terra, e sobre toda ave do céu, sobre tudo que se move sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar. Em vossas mãos eles foram entregues. Toda coisa viva que se move será para alimento para vós, assim como a erva verde, eu vos tenho dado todas as coisas. Mas a carne com a sua vida, que é o sangue dela, não comereis. O que ele está falando aqui? O que Deus estabelece aqui é, a partir de agora, os animais se tornarão selvagens, porque até então os animais tinham um bom relacionamento com a humanidade. Mas a partir de agora, o que Deus está falando para Noé é, vocês poderão se alimentar dos animais e de toda a relva, de todos os vegetais sobre a terra. Mas você precisa caçá-los. Mas não se alimentarão da própria carne. É isso o que Deus está falando. Ou seja, Deus não permite o canibalismo, mas ele permite que se coma carne de animais. Isso foi estabelecido aqui na Bíblia. E ele ainda estabelece aqui no versículo 9: e eu, eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda criatura vivente que está convosco, das aves, do gado e de todo o animal da terra. Aqui Deus está falando que ele estabelece uma aliança de geração pós geração, graças à descendência e à obediência de Noé.
e eu estabelecerei o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas de um dilúvio, ou seja, nunca mais haverá dilúvio sobre a terra. Então, esse é o ponto principal aqui do capítulo 6 ao capítulo 11. E então, o que acontece agora, logo na segunda parte desse estudo, Torre de Babel? O que acontece aqui é que todas as nações ali já desenvolvidas após a terra ter sido populada, né? O que vai acontecer aqui é que o povo se junta e quer construir uma torre para chegar aos céus e engrandecer o próprio nome. E Deus não deixa que o homem se levante para o seu próprio ego, porque ele é o único digno de ser adorado. Deus não permite que a humanidade construa obras para engrandecer a si próprio, para engrandecer a si mesmo, porque o nosso objetivo é unicamente adorar ao Pai. Este é o resumo do que Deus faz aqui em Gênesis, principalmente no capítulo 11. E no final do capítulo 11 tem a descendência de Sem, até nos levar aos descendentes de Terá. E então, a partir do capítulo 12, nós temos ali o primeiro grande patriarca das nações, que é quando Deus chama Abrão. Eu espero você. Bom, eu espero que você tenha gostado do estudo de hoje. Quero te pedir um grande favor. Compartilhe com alguém que precisa conhecer mais da Bíblia. Deixa aqui o seu like, siga a página no YouTube, nos ajude a chegar em mais pessoas. Se você puder, nos siga também no Instagram, tá aqui o nosso endereço. E eu te espero amanhã. Deus abençoe. Tchau, tchau.